Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? E aí nós temos a aula de número 2, com o objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. E o detalhamento nós temos conceito de região e as regiões do Brasil, pelo IBGE, as regiões administrativas e geoeconômicas. Então, esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula falando sobre essas divisões regionais do território brasileiro, né? E aí, nós vamos iniciar com o nosso personagem da geografia, né, que é o Curumim, trazendo algumas informações para a gente sobre regionalização. Então, vamos assistir. Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Nessa aula de geografia, vamos falar de país, estados, municípios e distritos. Mas vocês sabem o que é cada um desses conceitos? Vem comigo que eu te explico. País é um determinado território social, política e geograficamente delimitado, habitado por uma população com cultura comum. Estados são as unidades federativas do país. São administrados por governos estaduais que estão subordinados ao governo federal. Cada estado possui uma capital, onde está instalada a sua sede administrativa. Municípios são as unidades administrativas menores que os estados. São administrados pelos governos municipais ou prefeituras e estão subordinados ao governo estadual e ao governo federal. Distritos são unidades administrativas pertencentes aos municípios. Um município pode ser composto por um ou vários distritos. Muito bem, então nós vimos essas divisões, né, aí para a gente conhecer um pouco de como é que é constituído, para a gente entender esse processo de regionalização, né, que foi proposto aí pelo IBGE e também pelo geógrafo Pedro Pinchas, né, que a gente vai verificar como é que foi feita essa regionalização e também os critérios que são levados em consideração para essas regionalizações que a gente tem do território brasileiro. Então, nós temos essa divisão política-administrativa do Brasil, né, que a gente viu aí no nosso vídeo, com o nosso personagem. E aí nós vimos, né, nessa divisão, nós temos aí o país, né, então nós estamos em qual país? No Brasil. E aí nós temos, em seguida, o estado, né, qual é o estado em que nós estamos, né? Eu estou aqui inserida dentro do Brasil e o estado, dentro dessa unidade, né, nós temos aí o Amazonas, certo? Aí nós temos o município, né, já numa outra escala. Eu coloquei um exemplo do município aqui, coloquei Iranduba, mas o município que eu estou aqui dentro do estado do Amazonas é Manaus, que, inclusive, é a capital desse estado, certo? E aí nós temos também aí o distrito, né, que pode ser, no caso aqui do exemplo que eu coloquei nessa outra unidade, né, coloquei aqui o distrito do Cacau-Pireira, como foi explicado aí pelo nosso personagem, né, da geografia, onde ele colocou cada uma dessas unidades, certo? E aí nós temos, olha, essa classificação. O IBGE, eu trouxe aqui o link para vocês, que ele atualizou a nossa lista de municípios, né? Então, nós vimos aí cada uma dessas informações aí do país, do estado, cada uma dessas unidades, né, que estão inseridas aí dentro da nossa unidade maior, que é o território brasileiro. E aí nós temos o IBGE, ele atualizou, né? Essa notícia é do ano de 2021, a lista de municípios, que depois vocês podem acessar aí também no link, né? E aí nós temos, além dos municípios, né, outros novos municípios que foram criados, assim como também pode ser criados durante esse ano ou nos anos mais à frente. Aí nós tivemos também uma atualização nos distritos e subdistritos municipais do país, né? Lembra que a gente viu lá naquela sequência o distrito do Cacau-Pireira, que está inserido ali em qual município, né? Está inserido no município de Iranduba. Iranduba vai estar inserido
ali no estado do Amazonas e o estado do Amazonas na unidade ali do território, no caso do Brasil. Então, nós temos aqui nessa planilha, olha, a divisão territorial do Brasil, né, de 2020, e os novos distritos e subdistritos. E aí nós temos distritos que foram criados ali recentemente em Rondônia, como é o caso ali do município de Nova Mamoré, e o distrito nós temos Nova Marechal Rondon, né? Alguns exemplos para vocês verificarem. Aí nós temos no estado do Pará, né, nós temos municípios diferentes e distritos diferentes, né? A gente tem um município aí da Floresta do Araguai, Itaituba, Santarém e distritos que foram inseridos aí em cada uma dessas unidades, certo? Aí nós temos também em Minas Gerais, como vocês podem observar aí na nossa tabelinha, Minas Gerais, vários municípios, inclusive, né, como vocês estão verificando aí, olha, várias unidades, né, de distritos e subdistritos. Aí a gente tem também Rio de Janeiro, Distrito Federal, aí também com a composição de vários novos distritos que foram criados recentemente, como a gente pode observar. Aí vocês podem ter acesso também, no caso aí de Brasília, né, nós temos diversos subdistritos, né, que foram inseridos dentro dos distritos de cada uma dessas unidades federativas, tá bom? Que a gente verificou aí nessa tabelinha. E verificar também, né, se recentemente tem novas leis também para criar novos municípios que possam ser criados ainda esse ano. E essas informações, elas estão inseridas ali, geralmente, são informações com um nível de confiança maior, né? Geralmente a gente procura isso no site do IBGE, tá bom? E aí nós temos regionalização e região, né? Que é o nosso tema principal aí da nossa aula, né? Onde nós vamos verificar como é que isso acontece. O que seria aí regionalização, né? A regionalização, gente, é o processo de dividir ou classificar. Como é que isso vai ocorrer, né? Então, como é que a gente vai fazer essa divisão ou essa classificação de uma área geográfica, né? Então, observem aqui no nosso mapinha, olha, aqui a gente tem um mapa e a gente tem várias cores, né? Vocês sabem o que significa cada uma dessas cores? Nós temos aí de verde, né, o Amazonas, Pará, Roraima, Amapá. Então, aqui essas unidades federativas, né, esses estados que compõem aqui essas áreas do território brasileiro, nós temos aí o que aconteceu, né? Regionalização. Então, esses estados, eles possuem aí características que vão ser semelhantes, características parecidas, né? Essas características, elas podem ser características físicas, características culturais, características econômicas ou características políticas. Então, esses são os critérios, né? São critérios específicos que vão ser utilizados para regionalizar ou aqui para a regionalização. Então, o IBGE, de acordo com esse mapinha que a gente está observando aí na tela, eu tenho 5 regiões, né? Cada uma dessas regiões, elas estão ali inseridas com uma cor diferente. Então, essas cores, elas vão mostrar ali para a gente critérios, aspectos que são diferentes de uma área geográfica para outra. Lá no sul do Brasil, eu tenho ali representado pela cor verde, esse verde mais vivo, né? Então, o que eu vou ter ali? Características daqueles estados que vão ser características semelhantes e elas vão ser diferentes da região norte. Então, cada uma dessas regiões, elas foram ali agrupadas, né, por conta dessas características físicas, culturais, características econômicas desses estados que estão ali juntos em uma única região. E o que foi feito? A regionalização. Então, foi realizado aí vários estudos, né, de cada um dos estados. A gente tem aí, por exemplo, Tocantins, né, e foi inserido aí recentemente e criado, né, esse novo estado e inserido para a região norte. Isso a gente vai ver mais à frente, ao longo de todos os processos de regionalização aí, de anos atrás, certo? E o que seria a região, né? A região, gente, esse conceito de região, ele refere-se aí
a uma área ou território delimitado. Então, a gente vai ver aí na próxima tela, nós temos aí o conceito de região, que é uma área, né, como nós vimos ali no mapinha, que eu delimitei para vocês, né, no caso da região norte ou a região sul, aí lá mais ao sul do Brasil, né, a gente tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, isso é uma área ali do Brasil, certo? Ou um território, né, que ele foi ali delimitado, né? Ou seja, ele tem ali todas as suas fronteiras delimitadas, como a gente pode observar aqui em verde, né? Aí nós temos o Sudeste em azul, o Nordeste ali em rosa, e a região Centro-Oeste aí nesse tom mais roxo, né? Um pouco lilás, aí um pouco escuro. E aí, o que é que a gente vai identificar? Essas características, essa área com todos os seus estados delimitados, né? Então, a região refere-se a uma área ou território delimitado que vai compartilhar características, né, comuns, características ali semelhantes entre esses estados, no caso dessa regionalização aí do IBGE. Aí aqui, como a geografia, né, a cultura, como nós vimos no conceito anterior, economia, ou até mesmo o governo, tá bom? Então, esse seria aí o conceito de região, certo? Aí para a gente compreender e entender como é que ocorreu esse processo de regionalização aí no território brasileiro. E nós vamos perceber também, de acordo com essas características comuns, essas características que se assemelham, né, de acordo com cada uma dessas regiões, e também com o tipo de regionalização que foi feito, né? Vamos observar agora um mapinha. Nós temos a regionalização do Brasil da década de 1940. Se você pegar um mapa mais recente, você vai observar aí as diferenças, tá bom? Então, aqui a gente tem, olha, uma regionalização do ano de 1940. Então, não se assustem aí, tá bom? Com o nome das regiões, com o nome de cada um dos estados que a gente tem. Então, nós temos aí, olha, região norte, né? Observem também alguns estados que ainda não tinham, de acordo com a divisão que a gente tem hoje do território brasileiro, né? Então, aqui a gente tem, olha, região norte, aqui a região nordeste. Nós temos aqui, olha, a região este, gente. Então, nessa regionalização de 1940, ela estava inserida dessa forma, né? E aí, depois de alguns anos, a gente tem criação de novos estados, essa regionalização ela já vai ser revista, né? E aí nós temos aqui também a região centro e a região sul, né? Inclusive São Paulo, Rio de Janeiro está inserido aí nessa regionalização do ano de 1940. E aí, 5 anos depois, né, novos estudos foram realizados, novos territórios foram criados. E aí nós temos agora um mapinha, olha, já observem as diferenças. Nós temos a regionalização de 1945, né? E aí nós temos outros territórios que vão surgindo, né? Nós temos aí uma nova delimitação, uma nova configuração 5 anos depois, em 1945. E aí nós temos aqui ainda a região norte, né? Aqui a gente tem, olha, território do Amapá, território do Guaporé. Então, a gente já observa, 5 anos depois, né, uma diferença já na região norte. O Nordeste, que antes ele tinha ali apenas uma única região, ele vai ser dividido aqui em Nordeste Oriental e Nordeste Ocidental, que seria o mesmo que o Nordeste Oriental, seria o Nordeste Leste, né? Oriente ou Oriental é que está inserido do lado leste, e o Ocidental do lado oeste, tá bom? Aí nós temos aqui o Centro-Oeste, o Leste ele vai ser dividido em setentrional e meridional, que seria o leste da parte norte e o leste meridional na parte sul. E aqui, mais ao sul do Brasil, a região sul. Então, em 1945, nós temos aí todas essas regiões que foram inseridas. E também todo esse processo histórico que a gente vai observar na formação territorial do Brasil, né, os acontecimentos com relação às atividades econômicas, com relação
ao processo de colonização que foi ocorrendo, e aí nós vamos observando essas mudanças, ano de 1940 e 1945. E aí, em 1960, né, o IBGE ele já vai propor aí uma nova regionalização, certo? E aí, observem, olha, a região norte, né? Aí a gente já tem uma configuração um pouco mais ou menos parecida com o que a gente já tem atualmente, né? Até porque ela foi se aproximando cada vez mais da regionalização que a gente tem atualmente, né? E isso se dá, gente, além desse processo de colonização, das atividades econômicas, o processo de ocupação, né, dos territórios que a gente vai observar ao longo das décadas, a gente tem aí, dentro desse surgimento, né, as tecnologias também que vão surgindo para melhor analisar cada um desses territórios, né, as imagens de satélite, as imagens que são coletadas ali, analisando, por exemplo, as características físicas, né, de cada uma dessas áreas, como a hidrografia, a vegetação, o relevo, até mesmo por conta desse processo de regionalizar, de dividir, né, de separar ali um espaço que tenham ali áreas com características comuns, tá bom? Aí aqui eu tenho, olha, região norte, né, região nordeste, região centro-oeste, o leste que estava dividido antes, juntamente com o nordeste, né, em parte leste, parte oeste, ou oriental e ocidental, e o leste, né, que estava dividido entre meridional e setentrional, a gente tem uma única região, né? Então, eles agruparam lá em 40. Em 1940, a gente tinha uma regionalização, aí em 45, ele divide essas duas regiões em outras duas áreas, né? E depois ele agrupa novamente, né, em 1960. Só a gente observar aí os mapinhas, né? E a região sul, a gente tem aí São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, compondo aí a região sul na década de 60, né? Ou no ano de 1960. E aí, 10 anos depois, né, a gente tem uma nova configuração. Nós temos aí a regionalização de 1970 no próximo mapa, e a formação de cada uma das regiões, né, de cada um dos estados. A gente ainda tem ali o território de Roraima, do Amapá, ali o do Guaporé, né, que hoje a gente tem aqui Rondônia, olha, ele já muda para território de Rondônia. E as regiões, né, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e a região sul. Então, a gente já tem uma configuração de regiões já fixadas, mas aí a gente vai ter ali o Mato Grosso do Sul, né, Goiás, ali com o surgimento do estado de Tocantins, já nos próximos anos, com uma nova configuração, e também a mudança no nome de alguns estados, né, que a gente vai observar. Mas, basicamente, dentro dessa configuração, a gente tem essa regionalização do Brasil aí de 1970. Mais adiante, nós temos aí 1988, né? A gente vai observar no próximo mapinha, olha. E essa configuração atual aí que a gente observa, né? Em 1988, a gente tem aí o estado de Tocantins, né, que ele foi criado após ele sofrer ali um processo de desmembramento, né, do norte de Goiás. Lembra que a gente viu lá no mapa anterior, a gente tinha ali o Mato Grosso do Sul, que ao longo de 1970 até 1988, né, a gente vai observar essa nova configuração, cada um desses territórios ali delimitados, né? Então, o estado do Tocantins ele foi criado, né, após esse desmembramento, no ano de 1988. E aí a gente tem Roraima, Amapá, Rondônia, eles tornaram-se estados autônomos, né? Lembro que lá nos mapas anteriores a gente tinha Rondônia era território do Guaporé, né? Aí Amapá e Roraima era território do Amapá, território de Roraima. E aí a gente tem novos estados que foram criados, né? Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado ali o estado de Pernambuco. São algumas das mudanças que a gente vai observar aqui durante esse período, tá bom? E aí, o ano de 2010, a gente tem todas as mudanças e essa configuração que a gente observa atualmente, tá bom? Então, nós temos aí todas as regiões, né? Região norte,
composta ali pelo Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, a região Nordeste, né, com Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A região Sudeste, com Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A região Sul, nós temos ali Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aqui a região Centro-Oeste, né, com o Distrito Federal, né, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, todos esses mapas aí a gente vai observar as mudanças, né, que ocorreram no território brasileiro. Se a gente pega hoje um mapinha, fica aparecendo ali que nunca teve nenhuma mudança, né, que foi sempre daquela forma. Mas não, se a gente for analisar todo esse processo de formação histórica aí do território brasileiro, né, nós temos muitas mudanças, as configurações, né, as regionalizações que foram feitas aí ao longo dos anos. E nós temos também as regionalizações não oficiais, né, que a gente vai verificar aí. Nós temos essa oficial, que nós vimos anteriormente, que é a do IBGE, né? E aí nós temos as não oficiais, que são todas aquelas que não são elaboradas, que não foram elaboradas aí pelo IBGE, tá bom? E aí nós temos duas em destaques, que são os complexos regionais, e aí nós temos também o que nós definimos de 4 Brasis, tá bom? A primeira que a gente vai observar são as dos complexos regionais. Então, vamos observar aí na próxima tela. Nós temos aí, além dessa divisão oficial do IBGE, né, em 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nós temos aí uma proposta de regionalização que ela foi feita e ela foi elaborada pelo geógrafo Pedro Pinchas, gente, no ano de 1967. Aí a imagem dele, para vocês observarem, né? E ele foi responsável por essa regionalização, por essa configuração do que foi feito. Então, essa abordagem, ela leva em conta, olha, aí as características históricas, tá bom? E também as características econômicas. E a do IBGE? Nós temos características físicas, né, características econômicas, e que são comuns, né, entre os estados ali de cada uma das 5 regiões, tá bom? Sem se restringir aí às fronteiras. Lembra que a gente tem lá na regionalização do IBGE cada uma das suas fronteiras respeitando ali cada estado inserido de uma região, né? Já na do Pedro Pinchas, não, ele não tem essa restrição com relação a um estado estar inserido apenas em uma única região. Pode ser que ele tenha ali características que vão se assemelhar a uma outra região. Então, por isso que a gente não tem aqui essa restrição de fronteiras políticas dos estados, né, que a gente vai observar depois no mapa e aí vocês vão entender. Então, é importante ressaltar também que essa divisão ela não vai corresponder a esses limites estaduais, né, a essas fronteiras estaduais, certo? Vamos observar agora um mapinha, olha. Aí no mapa nós temos, segundo a proposta de Geiger, né, o Brasil ele vai ser subdividido, né, ou ele é regionalizado em 3 regiões geoeconômicas, tá bom? E quais são essas regiões? Eu tenho aqui, olha, a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Bem diferente, né, gente, do que a gente viu ali com relação à divisão oficial do IBGE, né, proposta pelo IBGE. Aí nós temos aqui, olha, um exemplo, eu vou colocar uma linha bem aqui, olha, vermelha, para vocês observarem, com relação à definição a esses limites municipais, né, estaduais. Então, nós temos aí no Mato Grosso, olha, uma parte do Mato Grosso vai estar inserido onde? Na Amazônia, e uma outra parte na região Centro-Sul. Então, era isso que eu estava falando para vocês anteriormente. Ele não vai... não é que não seja... É respeitar, né, que a gente poderia colocar esse limite de um estado e de outro. Então, de acordo com essa análise do geógrafo Pedro Pinchas, uma parte desse território do Mato Grosso, ele possui características históricas, econômicas, que estão ali regionalizados com as características da região da Amazônia. Já essa outra parte, não, ela vai estar ali inserida as características, né,
de acordo com o que foi elaborado nessa regionalização, já da região Centro-Sul, assim como de outros estados também que a gente observou. Além disso, nós temos também os 4 Brasis, né? Uma outra regionalização não oficial, né, que foi proposta aí por Milton Santos, tá bom? E aí nós temos aí Milton Santos e Maria Laura Silveira, né, no ano de 2000, eles vão aí com base no critério meio técnico, científico e informacional, gente. Então, o que eles vão levar em consideração aí, né? A informação e as finanças que se espalham de forma desigual, né? Então, esse meio técnico-científico, dentro de cada um desses estados, eles não estão ali regionalizados, divididos de acordo com aquela regionalização do IBGE, tá bom? Então, a gente vai observar a desigualdade social, né? E também, de acordo com a legenda que a gente tem ali, olha, ela vai ser um pouco diferente, né? Nós temos região amazônica em verde, lilás, ali região nordeste, aí nós teríamos a região centro-oeste, observe que Tocantins está ali no centro-oeste, né? E aí nós temos a região concentrada, que a gente vai observar ali, de acordo com a divisão do IBGE, né? A gente tem a região sudeste e região sul juntas, né? Então, a gente observa a concentração desse meio técnico científico informacional já nessas regiões, né? E aí a gente percebe essas desigualdades. Aí nós temos as regiões, aí no próximo mapinha para vocês observarem, né? Amazônica, centro-oeste, concentrada e nordeste, né? E, consequentemente, a gente tem ali desigualdades. Vamos observar agora no nosso próximo mapa, nós temos região amazônica e nordeste, tá bom? E aí nós temos as características de cada uma delas. Vamos observar da amazônica. Ela apresenta baixa densidade técnica e demográfica, né? Vamos ver aí na próxima imagem as características de cada uma delas. E também os estados que compõem, né? Então, a gente observa aí uma região menos desenvolvida, a concentração da população, ela vai ser menor nessa região. Já a região Nordeste, nós temos aí os estados que compõem cada uma delas, né? Foi uma das primeiras regiões aí a ser povoada e apresenta atividade econômica, né? Uma agricultura pouco mecanizada, né? Diferentemente ali da região Centro-Oeste concentrada, comparada a essas outras regiões, né? A região Centro-Oeste, aí nós vamos observar a próxima região. Nós temos aí a formação de cada uma delas. Aí nós temos a centro-oeste e a concentrada, né? Que é onde nós vamos encontrar aí as características mais desenvolvidas, tanto quanto das atividades aí relacionadas ao setor primário, como do setor secundário, tá bom? No caso do Mato Grosso, Tocantins, dentro dessa classificação de região centro-oeste, eu já tenho uma agricultura mecanizada, mais globalizada, né, mais moderna, diferentemente ali da região da Amazônia e também da região Nordeste, tá bom? Da região amazônica e Nordeste, né? Então, a gente observa essa desconcentração dessas atividades. Aí nós vamos observar agora as características da região concentrada, né? Aí nós temos os estados que compõem, né? Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que a gente observa? A concentração da população, né? Diferentemente ali da região amazônica, né? Que nós vimos. Nós temos as atividades aí dos setores primário, secundário, terciário, que vão aí que vão se intensificar nessas regiões, tá bom? Então, é a região que reúne o quê? Os principais meios técnicos científicos e também as finanças do país, né? Então, são o quê? Em linhas gerais, né, as regiões, essas duas regiões, né, tanto a centro-oeste quanto a concentrada, que vão aí se destacar todas essas atividades, né? Econômicas e também com relação à densidade demográfica que a gente observou, né? A concentração da população aí nessas regiões, certo? Então, essas são algumas das informações aí desses processos de regionalização que a gente observa. Então, só para a gente recapitular, nós temos a regionalização oficial, que é a do IBGE, né? E temos essas outras
regionalizações que nós chamamos de não oficiais, né? Que são os 4 Brasis, né? Proposta aí pelo Milton Santos, e também aí a do Pedro Pinchas, né? Que são os complexos regionais ou as regiões geoeconômicas. E cada uma delas vão levar em considerações aspectos, né? Que vão se assemelhar para que ocorra esse processo aí de regionalização. Certo? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.